Olá pessoal, eu sou Graziele, analista de registro da Junta Comercial do Espírito Santo, e hoje estamos aqui gravando esse vídeo em parceria com o CRCES, trazendo um tema que gera muita dúvida nos usuários dos nossos serviços. Contrato com espólio, falecimento de sócio ou falecimento de empresário individual. Nós vamos dividir esse vídeo hoje em duas fases. Primeiro, as regras do contrato, como que vocês precisam montar o documento que nós vamos analisar e deferir. E depois, em uma segunda etapa, com o Weber, coordenador do Simplifica ES, ele vai trazer para vocês as regras do sistema, como montar isso no DBE e no Simplifica. Vamos começar aqui falando do empresário individual. Empresário individual, ele é bem peculiar, porque não chega a ser uma empresa, ele não tem personalidade jurídica de empresa. Então, ao longo dos anos, houve muita discussão sobre o que fazer quando falece o empresário individual, já que se trata de uma pessoa física atuando em nome próprio. Ele tem um CNPJ apenas para fins fiscais, para poder ter movimentação na Receita Federal. Então, nós temos aí basicamente três hipóteses. Falecendo o empresário individual, pode ser determinada a extinção desse CNPJ. Mas quem vai assinar esse documento? Veja bem. Ainda assim, nós estamos falando de um processo de sucessão, nós estamos falando de um espólio e a regra vai ser sempre a mesma. Vocês precisam de ter ou um inventariante ou um sucessor desse bem. A partilha de bens, ela pode se dar por via judicial ou por via extrajudicial. Se nós temos aí um processo judicial que ainda está em andamento, o juiz pode dar uma autorização para que o inventariante assine a baixa dessa empresa. Se a gente já tem o inventário encerrado, nós temos a possibilidade de os herdeiros já assinarem a baixa da empresa. Mas aí a gente falando de inventário encerrado, nós temos outras hipóteses. A sucessão desse empresário individual. Os herdeiros não tiveram interesse em baixar, eles querem continuar com os negócios. Essa instituição que a gente chama de empresa, apesar de não ser uma natureza jurídica de empresa, ela está andando, ela está rodando, a atividade está indo bem. Então, os herdeiros não querem baixar. O que a gente vai fazer com esse empresário individual? Eu tenho apenas um herdeiro. Segunda hipótese do nosso quadro. Se eu tenho um herdeiro, nós vamos ter apenas uma alteração de titularidade, alteração de nome empresarial, já que o empresário individual atua com o nome empresarial como nome próprio, e o CNPJ permanece. Então, vai continuar sendo empresário individual sob uma nova titularidade, a titularidade desse único herdeiro, conforme determinado no formal de partilha. Se vocês têm dois ou mais herdeiros, como é que vai fazer se o empresário individual é uma pessoa só, né? Nesse caso, obrigatoriamente vai haver um ato de transformação de natureza jurídica. Então, nós teremos um ato de transformação de empresário individual para sociedade limitada, porque nós teremos a admissão de vários herdeiros dentro dessa empresa. Então, nós vamos ter que ter divisão em cotas. E o que vocês precisam apresentar para a junta comercial? No caso de sucessão, vocês precisam apresentar o formal de partilha. No caso de apenas uma baixa autorizada judicialmente para ser assinada pelo inventariante, vocês precisam anexar o termo de inventariante e vocês precisam anexar o alvará judicial permitindo a baixa dessa empresa. Vamos passar agora para o próximo tópico de sociedade limitada. Primeira regra que eu quero que vocês internalizem e não esqueçam, porque é isso que a gente vê campeão de exigência lá na junta comercial. Quem determina a regra de sucessão na sociedade limitada é o próprio contrato social. Então, tenham muito cuidado ao redigir o contrato social do seu cliente. Preveja, converse com eles. Como que eles querem prever esse tipo de situação? Os herdeiros podem entrar na empresa como sócios? Eles terão esse direito ou não? Falecendo algum sócio, a gente não quer que entrem novos sócios, nós vamos liquidar as cotas automaticamente, porque o que tiver escrito nessa cláusula vai determinar o que vai acontecer com a empresa. Então, veja bem. Vamos imaginar que a cláusula preveja que serão liquidadas as cotas do sócio falecido. É a hipótese mais fácil que existe para a empresa. Por quê? Porque nesse caso não tem participação de inventariante, não tem participação de herdeiro, não tem nem a menção do espólio no contrato. O sócio remanescente, ele pode assinar alteração contratual sozinho.
Então, se foi prevista a liquidação automática em caso de falecimento, imaginemos que nós temos lá João e Maria como sócios. E a cláusula prevê que em caso de falecimento de um dos sócios serão liquidadas as suas cotas. Faleceu o João. A Maria sozinha vai fazer uma alteração contratual na junta comercial. Então, lá no preâmbulo vai vir Maria, sócia remanescente da empresa tal, mediante falecimento do sócio João, resolve liquidar as cotas. Nesse caso, pessoal, não precisa anexar nenhum tipo de documentação para a junta comercial, não precisa anexar sequer a certidão de óbito, porque se vocês estão declarando que o outro sócio faleceu, é lei da liberdade econômica, é autodeclaração, a junta comercial não vai pedir comprovação desse falecimento. Então, nós sugerimos que ao confeccionar o contrato, vocês optem por esse tipo de redação, mas veja bem, explique para o seu cliente. Porque pode ser que ele não queira, pode ser que ele prefira não. No caso do meu falecimento, eu quero sim que os meus filhos, que os meus herdeiros tenham o direito de entrar na empresa. Então, converse sempre com o seu cliente. Então, vamos para essa outra hipótese. Os herdeiros têm o direito de ingressarem na empresa, mas o inventário ainda está em andamento. Então, como é que a gente vai fazer? O inventário ainda está em andamento, um sócio faleceu e a gente precisa alterar o contrato. Nesse caso, vai vir sim o sócio remanescente no preâmbulo e vai vir o espólio do sócio falecido no preâmbulo, representado pelo inventariante, porque a partilha ainda não foi finalizada. No caso de espólio representado por inventariante, vocês precisam anexar o termo de nomeação desse inventariante, seja ele judicial, seja ele extrajudicial. O que esse inventariante pode assinar? Pessoal, inventariante apenas administra os bens do espólio, ele não pode dispor desses bens. É uma alteração de endereço? Ok, o inventariante pode assinar. É uma alteração de atividade, objeto social? Pode assinar. Transferência de cotas de espólio, aumento de capital com subscrição de cotas pelo espólio? Não, isso o inventariante não pode de ofício fazer. Ele só pode fazer com uma ordem específica, uma autorização judicial específica para assinar esse tipo de ato. Inclusive para assinar o mais grave de todos, que seria a baixa da empresa, né? Então, somente com ordem judicial. Agora, já encerramos. A partilha foi finalizada, já temos quem são os herdeiros dessa cota. Então, no caso de a cláusula permitir o ingresso de herdeiros, nós teremos lá espólio do sócio fulano, sucedido por seus herdeiros A, B e C, conforme o caso, e aí os herdeiros ingressarão na empresa na condição de sócios. Dúvida, os herdeiros podem entrar na empresa e sair no mesmo ato? Pode sim, eles podem receber os seus quinhões, ingressarem na empresa e no mesmo ato venderem as suas cotas, seja para terceiro, seja para um outro sócio, para um outro herdeiro, não há vedação nenhuma. Claro que eles vão assinar o ato, porque eles estão entrando na empresa. Então, temos ingresso de herdeiros, todos assinam, sócios remanescentes e herdeiros. Temos apenas o espólio representado pelo inventariante, o inventariante é que vai assinar pelo espólio junto com o outro sócio. O que acontece muito que o pessoal chega desesperado lá na junta? A gente fez a partilha, não colocamos as cotas da empresa na partilha. Já foi encerrado o formal e não tem. Nesse caso, vocês vão precisar fazer uma sobrepartilha. É como se fosse uma retificação dessa partilha. Por quê? Porque as cotas ou o empresário individual são bens. Eles precisam ser inventariados. Vocês não conseguem baixar, vocês não conseguem alterar administrador, fazer nada se eles não estiverem nesse inventário. A não ser no caso de liquidação, mas aqui nós estamos tratando quando os herdeiros têm direito de entrar ou até quando você tem um único sócio. Imagine uma limitada que tem apenas um sócio. Nesse caso de falecimento dele, você não tem sócio remanescente para assinar sozinha a baixa ou assinar sozinho o auto de alteração. Nesse caso, a sua única via é a autorização judicial ao inventariante ou o formal de partilha finalizado. Uma outra coisa que o pessoal fala muito lá na junta também, chega assinando a baixa ou fazendo uma alteração sem assinatura pelo espólio e o pessoal fala, mas o falecido não tem bens. Novamente, vamos repetir, as cotas ou o empresário individual, eles são bens.
eles precisam ser inventariados. Ah, mas a empresa está fechada há muitos anos, não tem movimentação, não tem caixa, não tem dinheiro nenhum lá, mas é considerado um bem para o direito e precisa ser inventariado para que seja baixado ou alterado. Uma outra dúvida que nós temos lá em relação à qualificação. Como que isso vai vir no preâmbulo do contrato? Vamos pensar na lógica? O que é o espólio? O espólio é um conjunto de bens. A pessoa natural, a pessoa física, ela deixa de existir com o falecimento. Então, se o espólio é apenas um conjunto de bens, espólio não tem profissão, espólio não tem residência. Não faz sentido no preâmbulo do contrato você dizer espólio de fulano, brasileiro, casado, engenheiro, residente no endereço tal. Não existe mais essa pessoa física, legalmente falando. Então, como que vai ser o preâmbulo do seu contrato? Espólio do fulano, coloca o nome completo do sócio, representado pelo inventariante. Aí sim, esse inventariante vai ser qualificado ou sucedido por seu herdeiro, e o herdeiro ou herdeiros é que serão totalmente qualificados. Então, lembra disso, pessoal, espólio não tem qualificação. A gente recebe isso aí quase todos os dias na junta, ou então pior, sequer colocam no preâmbulo que é espólio, né? Coloca só o nome do sócio, qualifica normalmente, sendo que a pessoa já é falecida. Isso aí a gente tem muito motivo de exigência lá na junta, nos contratos em relação a isso. Eu vou passar agora para a segunda fase da nossa apresentação, que nós vamos falar da parte do sistema, como que vocês vão incluir isso na FCN do Simplifica e como que vocês vão alimentar isso no DBE. E para isso vocês ficam com o Weber. Bom dia a todos, continuando então aqui a apresentação sobre esse assunto que já foi iniciado pela analista de registro da Junta Comercial, Graziele. A gente vai dar continuidade agora, aplicando a isso que foi dito, né, essas regras legais ao sistema. Então, como que a gente vai fazer para que esses procedimentos que foram listados na forma da lei sejam aplicados nos sistemas de registro da Junta que dependem das regras da Receita Federal do documento básico de entradas, que é o DBE. Então, como foi dividido também para o empresário individual e para a sociedade limitada, a gente também dividiu as regras para o sistema da mesma forma, né? Então, para o empresário individual, você tem a sucessão. Quando tem a sucessão apenas por um herdeiro, você tem um evento lá do DBE que se chama espólio de entidade unipessoal, e o evento no Simplifica é espólio. Bom, nesse caso é bem simples, né? Você tem um evento que são compatíveis, você, de posse do DBE, preenche lá a FCN do Simplifica e vai apresentar o processo. Só que é um caso em que simplesmente você está comunicando à junta comercial acerca de um espólio. Então, o documento que se vai apresentar aí é o termo de nomeação de inventariante. Por quê? Porque você precisa, se você está querendo dizer para a Receita, e tem um DBE, Receita Federal, que houve um falecimento e que você está trocando a pessoa responsável pela empresa, porque, como foi dito pela Graziele, o empresário individual, né, por fato de não ter personalidade jurídica, ele não tem quadro societário, ele só tem um representante, uma pessoa que representa a empresa. Então, para trocar o representante da empresa, só existe um evento, que é esse espólio de entidade unipessoal. Então, feito isso, o processo é rede sim, né, é um processo concomitante, acontece na junta, na Receita. Se você fizer esse evento e o evento simplifica de espólio e apresentar o termo de nomeação de inventariante, após o registro, essa informação atualiza o cadastro da junta, atualiza o cadastro dos demais órgãos da rede sim, tá? Isso está muito bem explicado, a gente vai depois indicar para vocês que acessem o passo a passo de tudo isso que a gente está dizendo de forma bem resumida aqui. No site da junta tem um manual com o passo a passo
para todos os processos de espólio, né? Então, acessem o site da Junta e lá você tem todas as indicações da legislação com essas informações. Aqui é uma orientação bastante resumida, tá? A segunda situação, que é a partilha para mais de um herdeiro com transformação. Então, aí já muda, né? Porque os eventos do DBE são alteração de quadro societário, de natureza e de nome empresarial. No mínimo, pode existir outros eventos, né? E lá no Simplifica também vai ser alteração de natureza, de quadro societário, de nome empresarial e o evento espólio. Por que eu preciso ter o evento espólio? O evento espólio significa que um sócio, né? No caso do empresário individual, ele é falecido e eu consigo indicar lá quem é o inventariante na FCN para que eu consiga listar essa pessoa para assinar esse processo, entendeu? Então, como na primeira parte foi dito, uma das possibilidades é a partilha para mais de um herdeiro. Existe essa possibilidade também no Sistema Integrador Estadual, que é o Simplifica, e existe esses eventos no DBE. Não há nenhum problema quanto a isso, né, de ter os eventos compatíveis. E a terceira opção também já listada para o empresário individual é a extinção. O evento de extinção é pedido de baixa e o evento no Simplifica é extinção. Só que aí tem as chamadas dificuldades, né? Você tem uma regra da Receita Federal do Brasil que é o seguinte: não permite baixar um CNPJ com o empresário na condição de espólio. Então essa é uma situação. Eu quero baixar a empresa direto. Você não consegue. Por quê? Porque o único responsável pela empresa, se ele tiver falecido, o que a Receita vai dizer? Olha, você não pode baixar direto. Então você teria que fazer o procedimento 1 que a gente fez anteriormente, né? Que é indicar uma situação em que o empresário, o espólio, fazer o DBE do espólio da entidade unipessoal, fazer o evento espólio para o Simplifica, só para informar o termo de nomeação de inventariante ou autorização para baixar a empresa, para você conseguir fazer o processo integrado pelo Simplifica. Se você fizer o 1, você consegue fazer o 3, porque na hora que for gerar o DBE, o responsável já é aquela pessoa que já foi indicado lá no DBE do processo número 1. Como eu já disse, assim, está muito bem detalhado lá no nosso manual, no nosso passo a passo, mas que é possível fazer integrado, desde que se cumpra o passo 1. Não quero fazer o passo 1. Você vai ter que fazer uma requisição lá para a Junta para que ela autorize você a baixar e você vai se comprometer a depois procurar todos os demais órgãos integrados, Receita, Secretaria da Fazenda, município, para baixar a empresa, tá? Então isso a gente, olhando lá no nosso manual, isso vai ficar muito mais claro, tá bom? Segundo passo, a gente já vai falar da limitada, também pegando as situações previstas lá na questão legal, né? Regra do sistema para situação 1, que é a liquidação de cotas. Liquidação de cotas é uma alteração de quadro societário, né? Então, para o DBE, está alterando quadro societário. Por quê? Porque o sócio remanescente liquidou as cotas do falecido e aí ou ele vai reduzir o capital ou ele vai suprir aquelas cotas e vai ficar de forma unitária na empresa, como único sócio da empresa. Então, evento do DBE, alteração de quadro societário; evento do Simplifica, alteração de capital ou de quadro societário. E espólio, mais uma vez, por quê? Precisa indicar quem vai ser o responsável pelo espólio para poder assinar o processo e por isso precisa desse evento de espólio. Então, são um único evento do DBE, que é a alteração de QSA, e as pessoas às vezes elas erram, que elas querem colocar alteração de QSA no DBE e a Receita indefere o DBE, né? Então é só
lembrar disso. Quando é simples liquidação de cotas, é um único evento no QSA, que é no DBE, e no Simplifica tem 2 eventos. Não há problema em ter 2 eventos no Simplifica e um único evento na FCN, no DBE, entendeu? Por isso que às vezes as pessoas dizem que não conseguem, mas se você for ao pé da letra, você vai conseguir fazer direitinho. Tá? E lembrem que a gente pode, na dúvida, vai no manualzinho, no passo a passo, olha que você vai ver como isso é possível e é fácil de fazer. Vamos à segunda possibilidade, ingresso de herdeiros também é uma alteração de quadro societário, porque aí está saindo o falecido, né, tá saindo o espólio e entrando um ou mais herdeiros. Então mexe no quadro societário da empresa. Qual é o evento que não simplifica? Mantém-se a alteração de quadro societário e espólio, porque aqui o que muda é o número de pessoas que estão ingressando, né? Que basicamente estava saindo o espólio e o sócio remanescente ficava como um único sócio. Aqui o sócio remanescente continua e o herdeiro é substituído pelos demais membros do quadro societário, tá? Pelos demais herdeiros, né, do espólio, né, já saiu o inventário, já saiu o formal de partilha. Então é um evento simples. E a situação 3, que é a extinção. Também, como no empresário individual, é um pedido de baixa e extinção. Só que, mais uma vez, a Receita não permite baixar o CNPJ com sócio ou sócios na condição de espólio. E aí o que ocorre? Por que a Receita não admite isso? Porque a empresa ela pode ter dívidas com o fisco. E vocês se lembram que até 2015, para eu baixar uma empresa, eu precisava ter 3 certidões negativas no mínimo lá para baixar. Certidão de dívidas com o Estado, com a União, com a FGTS. Como lá em 2015 a Receita ela deixou de cobrar isso e as juntas também deixaram de cobrar essas certidões, o que acontece? Se a Receita continuasse deixando baixar a empresa com pessoas na condição de espólio, a empresa baixaria e se existisse algum débito, essa dívida cairia no limbo. Então a Receita não deixa mais baixar a empresa com um dos sócios ou um ou mais sócios na condição de espólio. Então nessa situação é necessário você ter 2 caminhos. Ou você faz os procedimentos de substituição previstos nos itens anteriores, né, para ingressar os herdeiros do falecido. E aí sim, faz todo o processo integrado pelo Simplifica. Isso está no nosso manual, lá no nosso passo a passo. Ou se você não quer fazer e o manual de registro do DREI permite que você baixe a empresa ingresse os herdeiros e baixe a empresa num único ato. Só que a Receita não aceita. Então, como que eu faço? A junta vai permitir que você registre o processo e você vai ter que assinar uma declaraçãozinha lá no processo dizendo que vai apresentar o processo de baixa do CNPJ lá na Receita posterior ao registro na junta comercial. Isso é uma situação em desacordo com a REDSIM, mas como o manual de registro permite que isso ocorra, então poderá ocorrer que você faça a baixa na junta e o CNPJ não seja baixado. É uma situação excepcional, vamos dizer assim, né? Mas como a lei permite, vão ocorrer situações em que isso poderá se caracterizar no processo de registro, né? Então, fiquem atentos a essas situações e, na dúvida, temos um manual passo a passo de todo esse procedimento lá no site da Junta Comercial, em manuais e procedimentos, onde a gente explica em detalhes como isso funciona. Tá certo? E, mais uma vez aqui, agradecer ao CRC pelo convite, pela parceria, em nome do presidente da Junta, do Paulo Meneghelli,
E agradecer a nossa colega Graziele, que está aqui conosco, que falou da primeira parte, né, da parte legal. E estamos aí à disposição para novos vídeos. Um abraço, bom dia, bom trabalho a todos.